Tropeirismo, Walter. Esse ir e vir das tropas lá no passado, a gente sabe que deu origem a várias cidades, potencializou o comércio e Viamão. Queria saber que tu falasse um pouquinho sobre Viamão no contexto histórico do tropeirismo. Viamão teve uma participação muito grande enquanto era Campos de Viamão. Era um território bastante amplo que vinha desde lá do rio Mambituba, Torres, descia até aqui ao norte da Lagoa dos Patos, ao leste a divisa era a própria Oceano Atlântico, né? E chegava até o rio Jacuí, era uma área ampla, conhecida como Campos de Viamão, né? E aí as rotas todas tropeiras iniciais, as primeiras, todas elas obrigatoriamente teriam que passar pelos Campos de Viamão. Então Viamão teve essa importância grande, né? O nome de Viamão, justamente para dar uma situação assim de distribuição e para ser conhecida, né? Todo mundo sabe fora daqui a rota Viamão-Sorocaba, né? Então dificilmente tem, para quando fala do sul, a rota do sul, nós temos duas situações, o caminho do mar, que é aquele bem anterior, 1713, e logo em seguida então a gente tem caminho de Viamão, que é foi o segundo grande caminho que a gente teve. Depois teve os outros caminhos, né? E claro, nessa rota de Viamão, muitas cidades foram construídas, a própria Santo Antônio da Patrulha, foi onde tinha a guarda velha de Viamão, foi se estruturada em cima do tropeirismo, depois Rolante, Taquara, seguindo São Francisco de Paula, né, Bom Jesus, hoje Jaquirana também está entre Bom Jesus e São Francisco de Paula. Todas essas eram rotas de tropeiros e elas se estabeleceram através disso aí. Porque onde tinha que pousar o tropeiro, às vezes tinha que ter também uma certa estrutura para poder dar sustentação a essas grandes viagens. Tinha que ter um celeiro, às vezes um ferreiro, né? Alguns pousos tinha alimentação para oferecer, e é nisso aí, nesse comércio, que começa a criar. Sabe-se que naquele determinado momento vai vir tropeiros, vai passar tropeiros, aí o pessoal, né, se junta para receber esse pessoal, né? Então, e claro, isso começou a ser tão constante que já não era uma coisa assim, vai passar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. No tropeirismo regional, que é um pouco mais adiantado, né, era frequente, toda semana passavam tropa nas regiões. Walter, o segundo seminário, então, Viamão, História e Patrimônio Cultural. Sabes que o primeiro encontro de vocês foi mais uma formação do grupo, as cabeças pensantes que iam trabalhar o seminário em Viamão. A tua expectativa a partir desse segundo seminário, já que a gente vê que já tem um público maior, vai ter uma divulgação maior, a tua expectativa a partir do segundo seminário? A gente acredita assim que vai ocorrer vários outros seminários, micros seminários, né, contemplando outras áreas, que hoje não se esgota nada. Na realidade, a gente está assim, querendo despertar que Viamão comece a produzir, né, maior conhecimento da sua região. Hoje nas escolas, o que é ensinado sobre Viamão? Muito pouco, né? Há pouco tempo a gente fez um trabalho em Bom Jesus. Bom Jesus tem a logomarca deles Terra do Tropeirismo. Bom Jesus, Terra do Tropeirismo. E lá eles também estavam perdendo a identidade deles de tropeiro, e é uma cidade turística. E o que eles fizeram? Pediram que nós fôssemos lá para ajudar eles a fazer um projeto já nas escolas. Tivemos 98% de adesão da rede municipal, todos os alunos participaram, só não foi o berçário que não tinha condições. Mas todos eles participaram, e aí lá a gente fez a gente vai passar detalhes, isso aí, 3 metodologias de como trabalhar com todos esses níveis, desde a educação infantil, fundamental, né, e o médio. Então, é um trabalho que Viamão tem que fazer também, ir para as escolas, que é o local onde tu pode ainda colocar alguma coisa, né, porque os velhos hoje em dia é difícil tu mudar a ideia deles, eles já têm uma coisa pré-estabelecida, e acho que isso também não é importante muito. E lá na escola, como tendo no currículo essa situação, eu acho que aí vai haver uma melhor divulgação da nossa história e conhecimento. Pior coisa é tu chegar no lugar, perguntar no comércio, ou às vezes até em instituições públicas, me mostra onde é que é um local histórico de Viamão, aí vai lá, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa velha, é uma coisa de... Leis que são criadas e não são cumpridas. E nesse sentido todos perdem, a cultura fica em segundo plano. Eu gostaria que o Walter falasse um pouco a respeito disso.
A gente tem, na realidade, mais de 50 leis aqui, a maioria está em vigor que não foi revogada, o que não é revogado continua valendo, e que não são cumpridas. E há uns 2 anos atrás a gente fez já um trabalho, quando o Fórum de Cultura, mostrando, alertando as autoridades, que acho que tem muitos vereadores que não sabem que existem essas leis e criam. Nós temos lei, por exemplo, 2, 3 leis para a mesma coisa. Tipo a biblioteca de Viamão, tem 3 leis criando a mesma coisa. Né? Então, às vezes, falta até desconhecimento dos próprios vereadores das leis que existem. Então, para isso aí, para nós auxiliar, né, nós resolvemos então colocar todas essas leis que existem, pesquisamos as leis que existem sobre cultura, colocamos no plenário para eles, né, e mostramos que a maioria não é cumprida, infelizmente. Aí o pessoal fala, o patrimônio não está sendo cuidado e tem que criar nova lei. Não tem que criar mais nada, está tudo lá, tem até um conselho para cuidar do patrimônio, e isso não entra em vigor, infelizmente. E não é só isso, né? Tem as outras partes das culturas, o pessoal confunde cultura com lazer. Né? O Arraial da Alegria é uma coisa extremamente boa, né? É um lazer interessante para Viamão, mas não é cultura de Viamão. Certo? O carnaval, outra coisa extremamente importante, tem que ter na vida de Viamão, né? É um lazer muito bom, mas não faz parte de uma cultura viamonense. Eu acho assim, a gente se pergunta, quando é que teve a última exposição de pinturas em Viamão? Quando é que teve a última exposição de escultura? Sabe? Não se tem isso aí. E aí o pessoal esquece, pensa que circo e pão é cultura. Não é. Então, para isso a gente tem um monte de leis que foi criadas, eu posso até relacionar para vocês depois, se quiserem, todas as leis, contempla quase todos os gostos de cultura, mas infelizmente em Viamão não há cumprimento. Que aí lá no final de cada lei coloca-se lá, depende de dotação orçamentária, só que ninguém faz isso, ninguém bota isso no orçamento. E o orçamento, Walter? E existe um orçamento e a lei não é cumprida, ou o orçamento está lá e ninguém ocupa? Como é que funciona? Isso eu não sei, que administrativo eles não abrem o jogo. Se eu souber, ninguém tem muito acesso a esse negócio. Dizem que é transparente, que está lá no portal, mas na realidade, na prática, a gente não sabe para onde vai essa grana, que se é destinado ou não. Hoje, Viamão, por exemplo, ela está quase inserida no Sistema Nacional de Cultura, que é uma briga que a gente vem peleando há horas. Né? O que falta agora? Já passamos pela lei, a lei já existe, a lei que faz o plano municipal de cultura, cria o fundo municipal de cultura. Essa lei já foi aprovada pela Câmara, foi sancionada pelo ex-prefeito, né? E agora o que depende? Uma regulamentação. E essa lei está lá na mesa do atual prefeito e não é regulamentada, porque tem situações que eles querem mudar a lei e é difícil, entendeu? Então a gente fica nesse impasse. E Viamão teria acesso à verba estadual e nacional para a criação de editais para contemplar a cultura de Viamão. E infelizmente isso não sai. Aí a gente fica dependendo dessas verbinhas que alguém dá para a cultura e não se sabe para onde vai, para onde... Sabe? É umas coisas muito estranhas, porque isso daria uma autonomia para a cultura de Viamão gerenciar. De acordo com as conferências municipais de cultura, vai haver a demanda do pessoal para a cultura. E aí sim, seria contemplado através dos editais e com o uso desse fundo, né, para executar esses projetos que a população quer a demanda na cultura.